Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui retomando a atividade no Olho do Furacão do projeto de extensão Problematizes, começando nesse ano de 2024 uma nova rodada de entrevistas na temática capitalismo e escravidão, tá bem? Hoje, boa noite, Juninho, conhecido como Juninho também, né? Vamos debater com o Juninho, que é jornalista, pós-graduado em mídia, informação e cultura, doutorando em mudança social e participação política na USP e autor do livro Reflexões de Resistência, publicado em 2018, tá? O Juninho também é produtor cultural, diretor editorial da Andara Editora. Inclusive, é por essa função que o Juninho cumpre que a gente está aqui conversando com ele hoje, de ser publicista ali na Dandara Editora, e em especial porque a Dandara Editora tem publicado recentemente a totalidade da obra do Clóvis Moura, né? Está nesse processo de publicar a totalidade da obra do Clóvis Moura, se eu não me engano, até 2025. Vamos conversar sobre isso com o Juninho hoje, tá bem? Então, sem mais delongas, nesse nosso formato aqui de Olho do Furacão, passa a palavra para a primeira entrevistadora, que é a professora Maria Malta. Maria, a palavra está com você. Oi, Juninho, tudo bom? Que bom ter você aqui com a gente. É, eu vou aproveitar para ver se eu aprendo umas coisas novas com você e perguntar, ligado assim, um artigo que você escreveu na revista Fórum, que você fala de aquilombamento, né? Você fala da importância do aquilombar-se hoje, né? E na hora que você fala do aquilombar-se, você faz uma lista de elementos, componentes desse aquilombamento, que é o autocuidado, a organização, a ação cultural e política combinadas, e fala da importância da batalha das ideias na descolonização, não só do corpo, mas também da mente, né? Ao mesmo tempo, me veio tanto a visão que o Clóvis Moura tem de aquilombamento, quanto a visão do Abdias Nascimento. Porque, para mim, tem uma tensão entre as duas visões. Então, assim, de acordo com Abdias, o quilombismo é um movimento político dos negros brasileiros nacional. E ele propõe que seja também um projeto de revolução, e aí palavras dele, não violenta da população negra brasileira, com o objetivo de sociedade é um Estado Nacional quilombista, né? Eu, assim, vendo os trabalhos do Clóvis, fiquei achando que, na visão dele, eu queria ouvir um pouco de você sobre essa diferença e perguntar em que medida você acha que o aquilombamento é uma ação imediata e possível de anticapitalismo, a partir do seu próprio texto, tá? Só isso? Obrigada. Dá uma tese, né? Essa pergunta, né? É uma boa pergunta. Obrigado, professora, pela pergunta. Eu acho que legal, né? Essa junção do meu texto com. Fico honrado, né? De que meu texto, pensadores brasileiros, né? Grandes intérpretes, né? E tentaram construir um projeto nacional. O Clóvis Moura, ele tem como base da sua. Primeiro, ele é um militante estudioso marxista, né? Então ele vai pensar toda a sua obra baseado num processo do materialismo histórico dialético. Quando ele vai pensar a proposta de quilombagem, ele está olhando especificamente para a experiência negra no processo de resistência ao escravismo. Então, ele vai dizer que do Oiapoque ao Chuí houveram tensões, né? Existia uma polarização entre claro, haviam várias classes intermediárias, mas a grande contradição da sociedade durante um longo período foi aqueles que detinham os senhores, né? Os senhores de escravos, os senhores de engenho, aqueles que detinham o usufruto da terra e da produção, né, extração da matéria-prima, e aqueles que eram escravizados, né,
e colocados numa condição de trabalho forçado. E que dessa polarização, né, desse conflito de classes, né, ocorreu uma experiência que combinavam experiências super radicais, né, como as revoltas, as insurreições, construir comunidades livres, né, como a gente conheceu como os quilombos, mas também experiências não tão radicais, né? Como, por exemplo, ele vai identificar na cultura, né, no sincretismo religioso, no que ele vai chamar de dialeto das senzalas, né, que é essa forma como os quilombos foram os africanos, afro-brasileiros foram criando um dialeto próprio, né, para se comunicar, mesmo vindo de lugares distintos. Então, ele vai pensar a quilombagem como essa experiência, como um projeto, como uma categoria que identifica esse processo de mobilização social, de conflito social nesse processo do escravismo. Não é necessariamente a quilombagem, ela não se estendeu necessariamente para o pós-abolição. Ele vai identificar outras formas de organização no pós-abolição, e ele vai olhar muito para aquilo que ele vai chamar, ele cria uma categoria que são grupos específicos e grupos diferenciados, né? E ele vai olhar para essas experiências, principalmente organizativas, no campo da cultura e da religiosidade, como formas de organização desse povo no pós-abolição. E ele diz que numa sociedade onde a questão racial foi a marca da sua formação social, há um campo social que ele é diferenciado pela sua condição, né? Então, pela sua condição racial. Mas a partir do momento que esse grupo, né, que é diferenciado pela sua condição social, ele estabelece uma consciência, né, ele se torna um grupo específico, né? A partir do momento que ele toma consciência e passa a agir sobre essa realidade, ele se torna um grupo específico. Então, veja, a quilombagem ela é uma experiência histórica, é uma experiência de um determinado contexto histórico, e que isso vai se alimentando ou se modulando conforme a realidade concreta. Então, quando a gente pensa a ideia do aquilombamento contemporâneo, é tentando dialogar justamente com a realidade, nos remetendo a uma história, a um legado, mas, ao mesmo tempo, tentando atuar a partir da realidade concreta e objetiva que nós vivemos hoje, né? Então, numa sociedade, quando a gente propõe, né, autocuidado, a organização, a ação cultural, política, a batalha das ideias, e ainda tem um quinto elemento que eu não consegui incluir no texto, que vai para formulações futuras, que é a base de subsistência. Por que a gente pensou esses 5 eixos, né? Primeiro, entendendo o modelo de sociedade que a gente está vivendo hoje, né? Um modelo de uma profunda fragmentação das relações sociais, né? De um capitalismo neoliberal, né? Onde a toada, né, desse neoliberalismo, do capitalismo neoliberal, né? É um estrangulamento dos Estados-nação, né? Um enxugamento daquilo que se tentou sonhar em algum momento de um estado de bem-estar social, de um estado de maior participação das classes trabalhadoras, etc. Então, você tem um estrangulamento dessa possibilidade. Inclusive, o professor Denis tem um texto brilhante, um trecho do livro do Racismo Estrutural, que ele fala justamente da coincidência trágica, né? Porque você pega aquele momento ali de efervescência das lutas sociais brasileiras pelo fim, né, da ditadura civil-militar, que vai ali ensaiar, né, uma ideia de um estado de bem-estar social, de uma cidadania, etc. Mas essa efervescência, essa luta, que vai inclusive impulsionar vários movimentos sociais, partidos de esquerda nas últimas décadas, ele coincide, né, com o fim do socialismo, né, real, né, a queda do Muro de Berlim, o avanço de uma agenda neoliberal. Isso produz um conflito, né, que vai marcar as últimas décadas do nosso país, né? Então, ao mesmo tempo, você tem uma efervescência social que tenta ali impulsionar
lutas importantes, né, de ampliação de direitos, de universalização do acesso à saúde, à educação, etc. Por outro lado, a gente está sendo empurrado para uma dinâmica neoliberal de estrangulamento, né, do Estado do ponto de vista social e ampliação do seu lado rentista, do seu lado violento, inclusive para a manutenção das desigualdades, etc. Então, quando a gente pensa a ideia do autocuidado como algo coletivo, é justamente de tentar repactuar essa dimensão coletiva, essa dimensão, fugir da fragmentação que a ideia do faça você mesmo, seja empreendedor de si, que essas ideias, esses valores que estão disseminados, que estão constituídos, que você não se deu bem, ou você não avançou porque você não se esforçou o suficiente, trazer a dimensão do cuidado, a dimensão coletiva, a dimensão de que nós precisamos construir uma identidade popular, uma identidade, uma conexão com os nossos iguais, que nos possibilita nos enxergar e pensar projetos, né? Então, também não adianta só se auto-reconhecer, produzir uma identidade, mas isso precisa se transformar nisso que o Clóvis vai chamar de grupo específico, né? Precisa ganhar uma consciência, e essa consciência ela tem que se materializar numa ação política, que pode ser a partir da cultura, que pode ser a partir de valores diversos, né? Esse modelo também que a própria esquerda se organizou, talvez não dê mais conta, né, da complexidade que é a vida urbana, né? Hoje você não consegue necessariamente organizar as trabalhadoras e os trabalhadores no seu local de trabalho. Talvez a gente tenha que incorporar a dimensão do território, a dimensão dos coletivos culturais, a dimensão dos coletivos que disputam, né, o cotidiano das pessoas e valores desse cotidiano, né? E isso também tem que se materializar em ideologia, né? Então, a batalha das ideias tem um pouco a ver com isso, né? Então, você cria um autocuidado, uma identidade, formas organizativas e disputa valores na sociedade. E isso tem que ser lastreado por uma base econômica, né? Então, a gente precisa garantir que as pessoas tenham vida digna, precisam ter renda, precisam ter formas objetivas de sobrevivência dentro desse contexto. Então, essa ideia do aquilombamento ela está dialogando com esse contexto social que a gente está vivendo hoje e tentando buscar saídas, tatear saídas e formas organizativas, práticas políticas contemporâneas que possam resgatar, né, esse ideário disruptivo, né, que em outros momentos históricos se constituiu, mas espero ter Excelente, Juninho. respondido aí. Excelente. Tá bom? Vou passar a palavra para o próximo entrevistador, Gabriel Campos. Vai lá, meu cara. Não, muito bom, Juninho. Juninho, agora a gente queria trazer um pouquinho o assunto para a Dandara em si, né? A Dandara ela surgiu em 2019 num contexto muito complicado de ebulição política, né? Se por um lado, politicamente, a gente tinha a ascensão do governo neofascista, queria aprofundar o genocídio negro brasileiro em todos os âmbitos da sua política, né? Econômica, de saúde, da própria Fundação Palmares. Por outro, a gente viria a assistir e participar também dos comitês de solidariedade em favelas e periferias do Brasil durante a pandemia, as jornadas fora Bolsonaro, a onda antirracista do Black Lives Matter, como repercutiu no mundo, né? E o debate do racismo ganha novas dimensões e formas do Brasil. Daí a gente queria te perguntar como é que a decisão e o processo de criar a editora Dandara se liga a esse contexto e também ao contexto de vida e militância de seus fundadores. E por último, né, com o passar dos anos também o nome do Clóvis Moura foi muito atrelado ao da editora, pelo grande trabalho de reedição das suas obras que a Dandara tem feito. Como é que foi o processo que iniciou essa ligação entre a produção do Clóvis Moura e a editora Dandara? Massa. Eu costumo dizer, Gabriel, que a Dandara ela é resultado de lutas históricas nossas, né? Apesar dela ter nascido num contexto de retrocesso e de muita dificuldade, ela é resultado de um processo de ascenso num ciclo anterior, né? Então, a Dandara só foi possível se constituir como projeto
talvez não, posso dizer isso com certeza, as lutas pela implantação das cotas no Brasil, e a gente sabia que era uma política fundamental, mas a gente não tinha dimensão do alcance e do quanto que ela era estrutural na sociedade brasileira, né? Porque ela é uma parcela importante da população e ela tem gerado uma demanda que ainda está em curso, né? Do ponto de vista do papel da universidade pública, das epistemologias a serem debatidas, dos campos de pesquisa, e é resultado dessa demanda social, né, que a política de cotas, que o processo de democratização do acesso à universidade provocou. Né? Então, nós somos o resultado objetivo do projeto como a Dandara vingaria, né? Porque a sua demanda ela está extremamente atrelada a esse contexto político, da gente ter uma maior participação de negras e negros periféricos ocupando os postos universitários. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? Então, ela surge como um projeto pessoal, digamos assim, né? Então, do ponto de vista ali objetivo de registrar o CNPJ, etc., acabou sendo uma tarefa minha, né? Então, ali abrir o CNPJ, constituir formalmente a editora, mas ela já nasce como uma iniciativa coletiva, né? No sentido de congregar ali um conjunto de militantes, né, do movimento negro, que também fizeram esse trânsito de acessar a universidade. Então, hoje, boa parte desses militantes são professores universitários ou estão aí fazendo cursos, né? Estão no doutorando, mestrando, etc. Então, tem essa dimensão. E o Clóvis Moura chega desde o início, né? Então, o primeiro livro que a gente lança foi o livro do Márcio Farias, que é um ensaio sobre a obra do Clóvis Moura, que é o Clóvis Moura e o Brasil. Inclusive, já quero anunciar que nós estamos, nesse momento, editando a segunda edição desse livro, 5 anos após o seu lançamento. Ele já está esgotado há algum tempo, só tem a versão e-book, mas em pouco tempo a gente vai ter uma nova versão impressa da segunda edição. E o resultado de palestras, seminários que o Márcio Farias, de forma militante, foi constituindo. Né? Então, ele foi absorvendo, né, lendo a obra do Clóvis, de forma militante, de forma, né, ideias, em palestras, em cursos, informações, e transformou isso num grande ensaio. Então, veja, a nossa conexão com o Clóvis é uma conexão militante. Né? Então, o Clóvis Moura nos formou enquanto militantes, né? Uma geração de militantes de esquerda, né? Negras e negros, periféricos de esquerda, alguns, inclusive, conectados à cultura hip-hop, aos movimentos culturais periféricos de São Paulo e também de outros cantos do Brasil, né? Que foram se conectando a partir dessa obra. Então, e a gente foi, obviamente, né, como militante, como ativista, encontrar as próprias obras. Né? O primeiro esforço que foi feito, e aí quero aqui registrar principalmente um esforço do professor impulsionar, né, que é uma editora importante, que publica vários livros do Partido Comunista Brasileiro, de outros pensadores ali, que reeditou, né, o primeiro livro do Clóvis, de 1959, que é o Rebeliões da Senzala. E depois reeditou um livro que eles tinham lançado em 1994, que é o Dialética Radical do Brasil Negro. Né? Então já havia um esforço. Aí depois, o professor Davidson Faustino também e outros intelectuais, junto à editora Perspectiva, tem lá uma série de iniciativas e conseguiu reeditar o Sociologia do Negro Brasileiro. Né? Então, sempre esses esforços militantes. E aí, quando a gente conseguiu constituir uma editora nossa, digamos assim, foi inevitável a gente abraçar esse projeto, né? Falar, pô,
essas obras que a gente conseguiu, batalhou e reeditou são importantes, mas tem ainda uma porrada de outros livros na relação com a ilha e tal, e nós apresentamos essa proposta e esse projeto, as obras que estão esgotadas, alguns materiais inéditos, enfim. Então, nós estamos aí nesse trabalho intenso, né, acalorado, entusiasta, né, e a partir disso estamos mobilizando uma fortuna crítica em torno, né. Então, tem várias intelectuais que têm feito prefácios, pós-fácios, incrementado, né, e atualizado a importância, além de cursos, né, que a gente tem feito. Então, para nós, a, a editora, né, ela obviamente ela tem uma necessidade objetiva de se sustentar, então a venda do livro ela é essencial para a sua sobrevivência e dos seus que estão ali empurrando esse projeto, mas sem sombra de dúvida ela vai muito além de editar livros, né? Então a gente está muito ancorado aí, né, fazendo o link com a professora Maria com essa ideia do aquilombamento, né? Então ela está muito conectada com essa ideia da batalha das ideias. Então, por isso que a gente faz questão não só de editar livros, mas de pensar cursos, de constituir uma fortuna crítica em torno, de fomentar, né, iniciativas, né? Então, para nós foi um prazer imenso ter ajudado no seminário dos 20 anos sem o Clóvis na Unicamp, no final do ano passado. Um pouco depois a gente teve também na PUC, teve um seminário lá muito bacana. Vamos estar agora em Salvador, em maio, no seminário do Marxismo Negro, que é uma outra agenda que a gente está construindo. Enfim, disso também vai desdobrar uma série de outras. Juninho, sem mais delongas, vou passar para a próxima entrevistadora, Carla Simas. Vai lá, Carlinhos. Olá, pessoal, boa noite. Na verdade, eu vou trazer aqui um questionamento feito pelo Patrick, né? E ele não pôde estar com a gente, e eu vou fazer a leitura aqui da pergunta, então. É o seguinte: o que ele diz é que eu vou até falar no tempo dele, né? Entrevistamos o professor Márcio Farias no ano passado, e ele ressaltou que, embora esteja ocorrendo uma publicização muito maior de autores marxistas negros, como Fanon e Clóvis Moura, o que domina no senso comum e na maioria dos artigos e pesquisas acadêmicos são teses não marxistas, como o Pacto da Branquitude, Lugar de Fala, um racismo estrutural, sem mencionar o capitalismo e etc. Dito isso, como a editora Dandara vê esse movimento e como tenta exercer o lado B em prol do chamado marxismo negro e sua publicização? Editando, publicando, fazendo cursos, né? Então é um trabalho de formiguinha, é um trabalho militante, né? Então, obviamente que nossas obras, né, que a gente lança, nem todas são, né, marxistas, escrita não, a gente dialoga com um público mais amplo, com outras linhas de pensamento, né, outros estilos também, a gente não publica só teses ou pesquisas também, dialoga ali em algum momento com a literatura, etc. Mas a gente, obviamente, tem uma espinha dorsal ali que fortalece esse campo da batalha das ideias, né? Da produção marxista e da contribuição do método marxista para pensar a realidade, para a questão do enfrentamento ao racismo e o capitalismo como imbricados, né? Então, o caminho que a gente tem adotado é da batalha das ideias, literalmente. Então, editando livros, publicando, tentando publicar livros com bastante rigor, com bastante qualidade. Então, a gente tem um cuidado com o que a gente entrega, né, como produto final. Então, tem todo um cuidado editorial, todo um cuidado nessa produção, né, o que torna, inclusive, isso com mais qualidade, mas também tem o desafio financeiro, porque nós temos toda uma cadeia de pessoas envolvidas nessa construção, então como garantir que todo mundo seja
remunerado, com dignidade, etc. Então, tudo isso é um desafio, sem que isso também resulte, né, num preço exorbitante do livro, né? Tem todo um equilíbrio que a gente vai tentando construir, justamente para garantir que essas obras tenham o maior alcance possível, cheguem no máximo possível de lugares, né? Então, eu não vejo outro caminho senão esse, né? Esse trabalho mesmo de formiguinha, de publicar, de apoiar seminário, de fazer curso, de ir fomentando e alimentando, né? E o que nos tem surpreendido, né? E eu concordo com o Márcio, de fato, né? Eu também estou na academia, estou lá na minha batalha lá do doutorado, etc. A gente sabe que não é um pensamento hegemônico na academia, nem na sociedade, etc. Mas a gente tem percebido, né, com muito entusiasmo, que cada vez mais o que a gente tem publicado vem ganhando audiência. Então, isso para nós é algo muito satisfatório, muito importante. A gente sabe que tem uma jornada longa pela frente, mas a gente também tem um certo entusiasmo em ver que cada vez mais tem abertura, tem espaço, tem audiência para essas ideias que a gente vem trazendo. Então, estou muito feliz, muito animado com esse projeto que a gente tem construído. Valeu, Juninho. Agora quem pergunta sou eu mesmo. É muito legal você contando, né, a história, a trajetória da Dandara, falando de como pessoas que foram alvo das ações afirmativas, estiveram militando lá pelas ações afirmativas, estão hoje no projeto, mestrandos, doutorandos, professores, né? É bem bacana essa história. E aí a gente aqui no Instituto de Economia, a gente, não o FRJ como um todo, né? Tem vivenciado, tem convivido com essas pessoas que são alvo das ações afirmativas, e a gente percebe também não só a dificuldade delas de entrarem na faculdade, como permanecerem na faculdade, né? A gente tem debatido bastante essas questões dentro do laboratório. E aí eu fui indelicado e não falei mais do que eu poderia ter falado da editora. Eu vou mostrar aqui algumas publicações que eu tenho da editora rapidinho para o pessoal. Uma que o Juninho falou, que é o Racismo Estrutural, uma perspectiva histórico-crítica do Denis Oliveira, tá? Bem bom esse livro mesmo. E eu tenho, da obra do Clóvis Moura da Dandara, eu tenho dois. É o Brasil, as Raízes do Protesto Negro, que, se eu não me engano, é de 92, né? Se não me engano. E Clóvis Moura, O Negro de Bom Escravo. 82. Como? 82. Ah, obrigado, 82. E esse aqui, Clóvis Moura, O Negro de Bom Escravo, Amar o Cidadão, de 77, se eu não me engano, né? Livros excelentes, tá? Juninho, aí pensando a ação da Dandara, editora, quero falar da nova publicação, que, se eu não me engano, é sobre o marxismo negro, o pensamento descolonizador do Caribe anglófono, né? Queria que você falasse um pouco dessa nova publicação da editora, esse debate dos autores caribenhos negros, né, que é fundamental para pensar o marxismo negro, para pensar a relação da escravidão com o surgimento do capitalismo, das revoltas possíveis, né, das lutas possíveis dentro da crítica ao marxismo, ao capitalismo. Queria que você falasse um pouquinho quais são esses autores que estão nessa coletânea, quem está debatendo os autores caribenhos negros. Pode falar um pouquinho para a gente? Eu não sou um grande especialista, porque quem fez a edição dessa obra foi o professor Fábio Nogueira, né, da Universidade Estadual da Bahia. Inclusive, está organizando um seminário que vai ocorrer agora em maio, lá na UNEB, né? Então, ele tem mais propriedade para entrar mais em detalhes, né? Mas o que eu posso adiantar aqui, dar um spoiler, né, para a nossa audiência aqui, para quem nos acompanha. Ele é um livro que foi organizado pelo professor Daniel Montoyes, que é um espanhol, mas que morou um tempo aqui na América Latina, circulou aqui vários países, etc. E ele faz eu diria, quase que um roteiro de estudos, né? Então, ele é um livro bem interessante, porque ele é um roteiro de estudos. Ele pega principais autores, né? Então, ele pega lá o Oliver Cox, o Eric Williams, alguns outros
agora eu não vou lembrar, eu acho que o C.L. James, e ele contextualiza quem é esse intelectual, ele pega os debates sobre plantation, etc. Ele vai linkando a trajetória, né, desse intelectual e os seus principais conceitos, né? Então, e desenvolve um pouco o que são esses conceitos e como que eles nos ajudam a pensar a formação do próprio capitalismo globalmente, né? Então, para você aprofundar em cada um dos temas, em cada um dos autores, né? Então, realmente pela ACAL, isso vai ter essa oportunidade de trazer para o público brasileiro e de língua portuguesa, e eu acho que ele é bem interessante por conta disso, porque ele é um roteiro de estudos e vai permitir, né, ao público brasileiro a ter acesso a um conjunto de intelectuais que pouco circulam, muito interessantes para o processo de desenvolvimento do próprio capitalismo globalmente e, obviamente, respinga aqui no Brasil, né? Até porque essa experiência caribenha ela tem as suas singularidades, mas ela também tem as suas semelhanças do ponto de vista desse processo da colonização pelas Américas, né? Ali, principalmente no século XVI, XVII, XVIII, né? XIX, então acho que é quase o início. Maravilha, Juninho. Só um aviso para o pessoal que estiver assistindo também, eu estava vendo no Instagram hoje esse seminário marxista, do marxismo negro, está com inscrição aberta, foi prorrogado até dia 1º de maio, se eu não me engano, tá? Então ainda dá para mandar trabalho para lá, para o pessoal que quiser visitar e debater lá no UNEP. Obrigado, Juninho. Gabriela, você consegue fazer essa pergunta? Gabriela entrou um pouco depois, eu não sei se ela está com conexão boa. Gabriela? Oi, boa noite. Oi, boa noite. Você consegue. Ah, show, pode fazer. Não, a minha pergunta era que eu estava lendo um artigo do É Tempo de Aquilombar. E aí eu tinha uma pergunta sobre como é a proposta da editora de trazer esse aquilombamento, englobando todo mundo, tendo esse acesso a todas as pessoas, porque como a gente bem sabe, tem muita gente que porque dentro desse artigo me lembrou bastante também umas falas do Nego Bispo falando sobre a falta de acesso de algumas pessoas e como a gente bem sabe, infelizmente, majoritariamente a população negra que sempre acaba ficando às margens. E aí a minha pergunta seria o que a editora pode trazer, quais as formas que a editora tem de trazer, de se abranger a todo o público. Legal, Gabriela. A gente tem feito um esforço de não só publicar os clássicos, digamos assim, né? Clóvis Moura se enquadraria dentro desse âmbito dos clássicos, né? A gente tem feito um esforço de dar vazão também a novas gerações, né? Na Dandara Editora, né? Então tiveram as suas primeiras publicações, seus primeiros materiais via o trabalho da Dandara Editora. Então é uma forma da gente valorizar essa nova geração. Isso tem sido uma experiência muito interessante, né? Uma outra experiência que tem sido muito interessante são os livros coletâneas, né? Então, a gente lançou, por exemplo, o primeiro livro coletânea nosso foi o Reflexões Periféricas, organizado pelo professor Tiaraju Pablo de Andréa, que reúne 30 intelectuais periféricos para pensar a partir de 10 eixos temáticos nas periferias de São Paulo. Uma outra experiência de coletânea foi o livro Vozes Mulheres da América Latina, organizado pelas professoras da UNILA, né, da Universidade de Integração Latino-Americana, lá em Foz do Iguaçu, que reúne 40 mulheres negras do Brasil, Argentina, Paraguai e Colômbia. Enfim, então, nós tivemos depois o Necropolítica e as Crianças Negras, que também foi
uma experiência de livro coletânea, e estamos editando mais algumas, né? Tem agora um que está em pré-venda também, que é o Entre as Duas Academias, que é um estudo sobre mapeamento das comunidades de terreiro Congo-Angola, né? A contribuição dos bantos na formação social brasileira a partir desse trabalho de mapeamento dos terreiros. Estamos ainda em edição um livro sobre os clubes negros, né, no pós-abolição também, bem interessante, parceria com o professor Petrônio Domingues e a professora Giane, e tem um estudo em parceria com a Ana Psique sobre, né, um outro livro coletâneo sobre infâncias negras. Enfim, também tem sido uma experiência, e o legal das coletâneas é isso, né, que congregam ali bastante pesquisadoras, pesquisadores, muitos também tendo a sua primeira experiência de publicação, né? Então, acho que é uma forma da gente ir fortalecendo e garantindo também aí que esse pensamento contemporâneo que está sendo produzido tenha vazão através do nosso projeto editorial. Excelente, Juninho. Pessoal, temos um teto, mas eu acho que ainda dá tempo de fazer as últimas perguntas, tá? Só para o Juninho saber, tem uma pergunta da Eloa, nossa colega aqui do laboratório, que não pôde vir. Quem vai fazer é a Maria. E o Jackson vai fazer a última pergunta, tá? Então peço para vocês serem sucintos e para o Juninho poder responder, tá bom? Mas são as duas últimas, tá, Juninho? Vamos lá. Juninho, estou aqui representando a Eloa, que é, acho que, de nós todas, a única jornalista, né, como você. Então, ela montou uma pergunta que relaciona duas dimensões, né? Ela fala da dificuldade em se manter um selo editorial independente, como a Dandara, né? Você já falou um pouco, da luta que a Dandara tem articulada com a ideia de quilombismo, que vai para além da ideia de publicar livros, que é uma parte da pergunta dela. Mas aí ela pega um outro caminho, que ela diz o seguinte: de que forma você vê a campanha popular em torno da campanha da escritora Conceição Evaristo, a Academia Brasileira de Letras, em 2018, e depois a entrada do filósofo Ailton Krenak em 2024? O que você acha que esse tipo de movimento auxilia uma editora independente no sentido de visualização de obras como a do Clóvis Moura, que em seu tempo teve muitas restrições de publicação, inclusive em editoras de esquerda, né? Fazer essa conexão, se puder, por favor. Eu considero muito positivo. Eu acho que, de alguma maneira, fortalecer esse campo, né? Eu acho que tem várias etapas, né? A disputa da batalha das ideias, ela não se dá de uma única forma, de um único jeito, né? Então, eu acho que ocupar esses espaços, mesmo que sejam ditos como clássicos, né? Ou talvez hegemônicos, etc., eu acho que são furos no casco da burguesia, né? Então, acho que o que vale a experiência, vale o agito, vale a ocupação dos espaços, né? O que não pode, na minha visão, né, é se esmesmar, né? Ou seja, achar que isso por si resolve, né? Então, a gente tem uma tendência hoje na sociedade de lutar por representatividade, né? Eu acho que a representatividade ela é fundamental, mas se ela não tiver atrelada a um projeto político de transformação, o próprio capitalismo, né? A Nancy Fraser fala muito disso, né? Do neoliberalismo progressista, né? O próprio capital já absorveu a dinâmica da diversidade. Então, ele pode muito bem ser diverso, né? Ter lá né? Várias figuras que representem várias ideias, várias perspectivas, mas sem abalar a estrutura,
né? Então, eu acho que nós precisamos combinar a representatividade com mudanças da estrutura, do modo de fazer, do modo como a sociedade se organiza. Então, eu acho que a gente tem que lutar, sim, por maior visibilidade, por maior representação, por ocupação dos espaços, mas isso tem que estar atrelado também a fomentar a base, fomentar movimentos coletivos que visem um processo de uma transformação mais perene, mais radical, mais duradoura, inclusive. Então, eu acredito muito nisso. Acho que as coisas têm que ser combinadas e têm que ser estruturadas por onde a gente fomenta, né? A não publicação do Clóvis, ela não é algo aleatório, né? Ela tem a ver com as opções políticas, né, que ele fez, né? Então, diferente de alguns autores que é possível invernizar, o Clóvis Moura não é possível invernizá-lo para outras correntes de pensamento, né? Ele, do começo ao fim, tem uma coerência de que lado e de que perspectiva que ele defendeu. Então, isso tem um preço, né? Tem um preço e talvez o nosso papel, a nossa tarefa histórica é justamente dar seguimento às sementes que ele plantou lá atrás. Excelente, Juninho. Para fechar, Jackson, manda ver, a palavra está contigo. Olá, Juninho. Boa noite. Satisfação revê-lo novamente depois do seminário. Justamente a pergunta vai cair sobre um pouco sobre essa questão do seminário ocorrido no ano passado, né? Então, durante o mês da Consciência Negra, ocorrido em novembro do ano passado, aconteceu o seminário 20 anos sem Clóvis Moura, né? Organizado por pesquisadoras, pesquisadores, docentes da Unicamp e de outras instituições de ensino. O objetivo de criar um espaço de reflexão e de debate sobre a importância do legado intelectual do político do sociólogo, historiador, jornalista, poeta e dramaturgo marxista Clóvis Moura. Naquela ocasião, você participou da mesa de abertura defendendo reflexões de suma importância sobre a atualidade na obra do professor Clóvis. A Dandara Editora, também presente no evento, além do brilhante trabalho de reedição das obras de Clóvis Moura, também se fez representada por sua ativa contribuição como uma das parceiras na realização do seminário. Minha questão é saber de você o quanto iniciativas como essas de resgate do legado intelectual de inestimáveis autores e franca participação num evento dessa importância pode servir como ferramenta de transformação da realidade do pensamento crítico brasileiro. Obrigado pela pergunta, Jackson. Eu considero de suma importância. Eu acho que não à toa, né? Eu sempre gosto de lembrar isso, né? A Universidade de São Paulo, né? Ela foi criada num contexto muito específico ali, né? Na década de 30, no momento ali de derrota, né? Da elite paulista, e justamente porque eles entendiam que a produção do conhecimento, né? A batalha das ideias seria fundamental para que depois, inclusive, a própria hegemonia paulista talvez não se desse na política exatamente, mas com certeza no campo econômico, na influência da disputa hegemônica do conjunto da sociedade brasileira. E eu não acho que a gente vai conseguir se contrapor a essa estrutura sem também fortalecer a batalha, a produção intelectual, a produção acadêmica, a produção, né? Então, durante algum tempo, a gente criminalizou, né? Eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, né? De criminalizar, né? Dizer que a universidade não serve, né? Que tudo que está lá não serve. Eu acho que, obviamente, tem que ter crítica à universidade, tem que ter crítica
a sua estrutura, muitas vezes eurocêntrica, cartesiana, né? Uma série de limites que essa estrutura nos impõe, né? Mas, de forma alguma, nós devemos abrir mão da universidade e do conhecimento codificado e produzido individualmente, coletivamente, né? Eu acho que essa produção ela é fundamental para construir as bases de uma sociedade que a gente deseja, né? Então, eu acho que iniciativas como a do IFIC, iniciativas como o da PUC, iniciativas como o da UNEB agora, nós estamos estimulando que o ano que vem, né, com o centenário do Clóvis, a gente faça um conjunto de iniciativas e seminários Brasil afora. Eu acredito muito nesse processo, né? Sem, obviamente, ingenuidade, né? A gente sabe os limites, a gente sabe as contradições, mas a gente também sabe da potência e do papel que a universidade pode cumprir na formação de uma vanguarda, de estruturar pensamentos, de estruturar propostas avançadas, né? Da mesma forma que ela serviu para ideias retrógradas e que nos oprime, que a gente refaça esse espaço para que ela possa produzir a serviço dos nossos interesses e da grande maioria. Eu acredito nesse processo, nessa disputa, nesse campo, né, como uma das, né, não pode ser a única, né, assim como na luta social a gente fala, né, que nós não podemos apostar todas as nossas fichas na institucionalidade, né, nos processos eleitorais, né, também nós não podemos botar todas as nossas fichas na universidade, mas nós também não podemos abrir mão dela, tem que combinar, né, nós estamos aqui num espaço extensionista, né, então esse processo de extensão, né, esse diálogo da universidade com as comunidades, né, com vários contextos sociais, né, ela está a serviço e ancorada, né, nos interesses populares, né, na vida real do povo, a serviço, né, da mudança para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Eu acho que ela é parte dessa agenda e desse processo de construção, e a Dandara é muito entusiasta dessas iniciativas e sempre estará apoiando e construindo juntos esses espaços. É isso aí, Juninho. Obrigado pelo papo, tá bem? Agradeço demais. Todo mundo aqui agradece. Agradeço também a todos vocês que vieram, fizeram as perguntas para o Juninho, tá, galera? Obrigado aí pelo tempo de vocês todos. E é isso, né? Falar da importância de poder trocar ideia aqui no projeto de extensão como editor independente com esse trabalho militante tão importante, né? E dizer que a gente aqui do laboratório abre as portas da FRJ para vocês, se vocês quiserem trazer esses seminários ano que vem para cá, né? Estamos precisando debater mais dentro da FRJ e a gente ficaria feliz se vocês quiserem ter um braço aqui no Rio de Janeiro ano que vem para esses debates, tá bem? Bora fazer e É bora isso. construir coisas esse ano ainda. Vamos pegar o ano que Exato, vem. né? Não só ano que vem, De repente esse lançar o ano. marxismo negro, que a gente está aí querendo circular bastante. Vamos pensar em iniciativas aí. Juninho, já que você está oferecendo, a gente quer, que a gente está fazendo 20 anos esse ano, Laboratório de Estudos Marxistas, lançar marxismo negro seria maravilhoso, assim, para gente. Seria mesmo. Seria mesmo. Vamos combinar isso direitinho. Vamos construir a viabilidade disso, vai ser um prazer. Então tá bom. Obrigado, pessoal. Obrigado a quem está assistindo aí de casa. E até a próxima. Um abraço. Valeu, gente, um abraço. Deixa eu Tchau, correr para tchau, gente. estudar também, tenho aula.